hoje com mais conteúdos da palavra que se encontra em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 a seguir. Mas vamos orar antes de nós começarmos a ler o conteúdo. Aleluia, glória a Deus, que através dos leitores de tela. Mas vamos, aleluia, glória a Deus, orar e entregar tudo para o nosso Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, pedindo licença para entrar na sua presença, Deus, mais uma vez nesse dia. Deus, que o Senhor possa visitar cada um, Pai, a cada uma dos seus filhos, das suas filhas, Pai, que entrarem por esse conteúdo, Senhor. Pai, pessoas que vão entrar para ouvir e praticar a sua palavra, Senhor. Deus, o Senhor venha falar conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Deus, aviva, Pai, os seus filhos. Aleluia, Pai. Traz um avivamento para os irmãos. Aleluia, para as irmãs, Senhor. Porque tantas pessoas, Pai, desistindo da chamada, desistindo da caminhada, Pai. Dá força, dá ânimo, Senhor. Dá uma injeção de ânimos àquele que está fraco. Levanta quem está caído, Senhor. Deus poderoso, Deus de poder e Deus de glória, eu já te peço, meu Deus, que todos, Pai, que entrarem por esse conteúdo, Pai, aleluia, sejam impactados com a palavra do Senhor. Pai, vai de encontro a cada um, Pai. Eu não sei nem qual é a área, Pai, que essas pessoas estão precisando, Pai, de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área, Pai, do emprego. Mas o Senhor sabe, o Senhor é quem conhece o escondido e o oculto. Aleluia, Senhor. Então vai de encontro, Pai. O que eu te peço nessa hora é em nome de Jesus, meu Deus. Fique conosco, Pai. Fique conosco em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Se possível, você pode deixar o seu joinha, né? Ajuda o conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Amém? E o nome do Senhor continuando sendo glorificado. Aleluia. Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão. Irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Ele, irmão. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos para a palavra desde já. Aleluia. Marcos capítulo 5, aleluia, a seguir. Amém? Vamos lá. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazeus. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-la. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Aleluia. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, e gritando e ferindo-se com pedras. Aleluia. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-a. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Aleluia. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Senhor.
e roga-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Aleluia. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Aleluia, glória a Deus. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Aleluia, Senhor. E ele o permitiu. Saindo, então, os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, aonde todos se afogaram. Aleluia. Aleluia. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. E os que tinham visto aquilo contaram isso como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Aleluia, glória a Deus. Então começaram a rogar-lhes que se retirasse dos seus termos. Aleluia, glória ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E aleluia. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado o deixasse estar com ele. Aleluia. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia ali o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdias de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo o que fizera Jesus, e todos se admiravam. Aleluia. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Aleluia. E lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Aleluia. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Aleluia, glória a Deus. E que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido todo o que possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Aleluia. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás e entre a multidão e tocou-lhe o manto. Aleluia. Glória a Deus. E porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Aleluia.
E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Arabança cantarabás. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Arabás, cantarabás. Ó Senhor, aleluia. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Aleluia. Mas ele olhava em redor para ver a que fizera. Aleluia. Então a mulher, atemorizada e tremola, consciente com que nela tinha operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-se toda a verdade. Aleluia. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Ó Santo de Israel, cantarabás. Aleluia. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Oh, glória a Deus! E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. Oh, cantarabás. Aleluia, Senhor. E, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Aleluia. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou aonde a menina estava. Aleluia. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: dali está comigo, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. E imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Cantarabassúpia, cantarabás. Ó Senhor. Aleluia. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe desse de comer. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 5, glória a Deus, de Marcos. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom a todo tempo. Oh, glória. Aleluia. Vamos para o capítulo 6. Ele está aqui, irmão. Aleluia. Vai compartilhando para chegarem mais e mais pessoas, irmãos. Aleluia.
O conteúdo é um pouco longo, irmão, um pouco grande, mas é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Aleluia. Vamos para a palavra. Aleluia. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Aleluia. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvir, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe é dada? E como se faz em tais milagres por suas mãos? Aleluia. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Aleluia. O Senhor da glória. Aleluia. Então Jesus lhes dizia: com profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Aleluia. Glória a Deus. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias e convizinhas, ensinando. Aleluia. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Aleluia. Cantarabassúpia. E mais que fossem calçados de sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Aleluia. E dize-ais mais: aonde quer que entraste numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. Aleluia. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aleluia. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, é poderoso. Aleluia. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. E sobre disse o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara célebre, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso esses poderes milagrosos operam nele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas outros diziam: é eles. E ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Aleluia, glória a Deus. E Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar, ele ressuscitou. O Santo de Israel. O Senhor da glória. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar, ele ressuscitou. Arabassé, o Santo de Israel.
porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amanhãtado no cárcere por causa de Herodías, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Aleluia. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Aleluia. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Aleluia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança, e, ao ouvi-lo, ficava muito perto, contudo que de boa mente o escutavam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chegado, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia. Aleluia. Entrou a filha da mesma Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à jovem: pedi-me o que quisermes, e eu tu darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Aleluia. E tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João o Batista. Ó Senhor. Aleluia. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me envies num prato a cabeça de João o Batista. O Santo de Israel. Ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não quis negar. Aleluia. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e degolou no cárcere. Aleluia. E trouxe a cabeça no prato e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. O Senhor. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: vinde vós, aparte-se para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto, à parte. Arabacebe a canta, Arabassu, e o Santo de Israel. Aleluia. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Aleluia. E Jesus, ao desembarcar,
viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Aleluia. E estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Aleluia. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Arabá-sébia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Aleluia. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhe de comer? Aleluia. Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Cantarabaçuca. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. Aleluia. Aleluia, Senhor. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para ir os servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Aleluia. E em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. Oh, aleluia. Ora, nos que comeram os pães eram 5.000 homens. Aleluia. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E, tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Aleluia. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Aleluia. E, vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigia da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Aleluia, glória a Deus. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram: aleluia, glória a Deus. Porque todos o viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse: bem de ânimo, sou eu, não temais.
E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram o seu íntimo grandemente pasmado. Aleluia, glória a Deus. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aleluia, glória a Deus. E terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Ali atracaram. Aleluia. E logo que desembarcavam, o povo reconheceu a Jesus. Aleluia. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouvia dizer que ele estava. Aleluia. Aonde quer que, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-se que os deixavam tocar ao menos a orla do seu manto, e todos os que a tocavam ficavam curados. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 6. Vamos para o capítulo 7 de Marcos. Aleluia. Vamos para o capítulo 7, irmãos. Aleluia. Deus é bom. O Santo de Israel. Vamos para a palavra. Aleluia. Deus é poderoso. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém. Aleluia. E repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavado. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Aleluia. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas aqui receberam para observar. Tomam a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronzes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Perguntaram-lhe, pois, se os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Aleluia. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vós deixai o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: pensabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardar-te a vossa tradição. Pois Moisés diz: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Aleluia. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe,
aquilo que poderias aproveitar de minha Corban, isso é, oferta ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus por a vossa tradição que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E chamando a seu outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. E depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Aleluia. E respondeu-lhes ele: e assim também vós estáis sem entender. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Aleluia, glória a Deus. E porque não entram no coração, mas no ventre, e é lançado fora, assim declarou: puros todos os alimentos. Aleluia. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é que o contamina. Arabassúbia, cantarabassé. Pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. Aleluia, glória a Deus. A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Aleluia, glória a Deus. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Aleluia, glória a Deus. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pode ocultar-se. Aleluia, glória ao nosso Deus. E porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogavam-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, no demônio já saiu de tua filha. E, voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Aleluia. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia e passando pelas regiões de Decápolis. Aleluia. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Aleluia. Jesus, pois, tirou o dia entre a multidão e a parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Aleluia. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, agrede. Aleluia. E abriram-se-lhes os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Aleluia. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Aleluia. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 7. Vamos para o capítulo 8 de Marcos. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia, Senhor. Fica conosco, Pai. Aleluia. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: Da onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aleluia. Glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e havendo dado graças, parti-los e o entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Aleluia. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que esses também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcufas. Aleluia. Oh Deus poderoso. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta.
Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Aleluia. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: porque pegue essa geração o sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Aleluia. E deixando, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais por não terdes pão, não compreendeis ainda, nem entendeis. Tendes o vosso coração endurecido. Aleluia, glória a Deus. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais? Aleluia. Quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderão-lhe: 12. Aleluia. E quando partiu 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Aleluia, glória a Deus. Então chegaram a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então chegaram a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse-lhe: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entres na aldeia. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas.
Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Aleluia. Aleluia. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Aleluia. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Aleluia. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? E porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, irmãos, o conteúdo de hoje, Marcos, aleluia, nós lemos, aleluia, aqui através dos leitores de telas, capítulo 5 ao capítulo 8, Então, vamos orar, mas antes de nós orar, 1 minuto de oração, quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, irmãos. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, aqui está os seus filhos, Senhor. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, que essa palavra venha penetrar nos corações, que essa palavra venha ficar, Pai, gravado no coração de cada um dos seus filhos que entrarem por esse conteúdo e ouvir a sua palavra, meu Deus. Ó Senhor da glória, Deus, que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, meu Pai. Aleluia, Pai, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Deus, fica conosco, Senhor, fica conosco, meu Deus, é em nome de Jesus que eu te peço. Meu Deus, eu também te peço, meu Pai, que todo mal, Pai, que está assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal, Pai, que está afrontando, assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal, meu Pai, que está assolando essa casa, essa família, todas legiões de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos aqui da Palavra de Deus.